Estamos começando mais um Justiça do Trabalho em Foco, programa produzido pela Diretoria de Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso e que semanalmente traz até você temas que afetam todos os envolvidos na relação de trabalho. Mato Grosso poderá se tornar o segundo estado do Brasil a elaborar uma agenda de trabalho decente. O que é isto e como todos nós seremos afetados por essas propostas, você fica sabendo aqui com o nosso entrevistado de hoje, Paulo Sérgio Mussouça, consultor da Organização Internacional do Trabalho no Brasil. Consultor, o que é trabalho decente? E esse é um conceito novo? Olha, ele não é propriamente novo, quer dizer, é um conceito que a OIT já vem usando desde 1999, né? Nas conferências que a OIT promove do trabalho em Genebra, ela já usou pela primeira vez na conferência de 99. Agora, o que quer dizer esse conceito? Ele é basicamente o que as pessoas imaginam que seja de fato um trabalho decente, ou seja, um trabalho digno. O que tem que ter um trabalho digno? Em primeiro lugar, ele tem que ter direitos assegurados para o trabalhador, né? Ele tem que ter uma remuneração adequada, né? Ele tem que ser exercido num clima de liberdade, de segurança no trabalho, né? O trabalhador tem que ter algum tipo de proteção social. Então, ele corresponde mais ou menos ao que o próprio nome diz, né? Um trabalho que seja digno e que permita que o trabalhador leve uma vida digna. O trabalhador e sua família tenham uma vida digna a partir do trabalho que ele desempenha. E esse é um conceito mundial? É um conceito que está sendo utilizado em escala mundial, quer dizer, a OIT é uma organização internacional, né? E, por incrível que pareça, ele serve de referência para o conjunto, para praticamente todos os países do mundo. Porque, infelizmente, a realidade que a gente tem é que todos os países do mundo apresentam formas, relações de trabalho que fogem dessa noção do que a gente considera que seja um trabalho decente. Inclusive os países ditos desenvolvidos, Paulo Sérgio, porque a gente sempre relaciona precariedade do trabalho a países ainda em desenvolvimento com dificuldades econômicas. Exatamente. É interessante a gente tomar consciência, né, de que, inclusive, os países desenvolvidos apresentam formas de trabalho não decente ou não digno, né? Se for pegar, por exemplo, a situação de trabalho dos imigrantes ilegais nos Estados Unidos ou nos países da Europa, eles vivem situações de trabalho muito parecidas, não diria parecidas, mas enfim, tão degradantes como são, por exemplo, as relações de trabalho que nós encontramos em países menos desenvolvidos, como o próprio Brasil, né? Portanto, ele é um conceito que acaba tendo uma validade universal, porque ele serve de referência para um tipo de relação de trabalho que tem que ser estabelecido em qualquer país do mundo. Ele passa a ser um objetivo a ser alcançado em qualquer país do mundo. Outra coisa, Paulo Sérgio, esses direitos contidos nesse conceito de trabalho decente já não são direitos garantidos na legislação trabalhista brasileira? Sem dúvida, grande parte deles são, né? Talvez a única coisa que não seja de fato assegurada na legislação brasileira são os níveis adequados de remuneração, que a rigor você não pode assegurar em legislação nenhuma, né? São normalmente fruto de processo de desenvolvimento econômico, da negociação entre trabalhadores e empresas e tudo mais. Mas a maior parte dos direitos que estão englobados dentro desse conceito, liberdade sindical, proteção social, enfim, a ausência de discriminação, né, no trabalho, a equidade que você tem de tratamento que você tem que assegurar, né, na situação de trabalho. Só que a gente mesmo sabe que, infelizmente, a CLT está muito longe de ser aplicada em todas as situações, em todas as relações de trabalho, em todos os lugares no país. Portanto, esses direitos ainda são objetivos a serem alcançados nas relações de trabalho que nós temos. Paulo Sérgio, o Estado de Mato Grosso, como eu disse no início, está construindo essa agenda de trabalho decente. O que isso vai mudar na prática, na vida das pessoas? A gente conversa no próximo bloco, nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. A busca contínua pela melhoria no atendimento e pela rapidez na solução dos processos faz da Justiça do Trabalho a justiça mais eficiente em Mato Grosso. A ouvidoria do TRT exerce papel fundamental nesse processo constante de aperfeiçoamento.
pois é mais um canal de comunicação que o Tribunal Regional do Trabalho coloca à sua disposição. Através da ouvidoria, nosso usuário, que é você, cidadão, pode fazer sua reclamação, elogios, dar sugestões e assim contribuir para a melhoria dos serviços. Você pode entrar em contato com a ouvidoria de várias maneiras, via e-mail, através do nosso site, por telefone, depositando os formulários preenchidos nas urnas ou pessoalmente com um de nossos atendentes. Nós da ouvidoria aguardamos você no Fórum Trabalhista de Cuiabá. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho em Foco, que hoje entrevista o consultor da OIT, Paulo Sérgio Mussouça. Consultor, na prática, quem está nos assistindo, o que é que vai mudar na vida, né, do cidadão mato-grossense, quem vive em Mato Grosso, com uma agenda do trabalho decente? Bom, em primeiro lugar, essa agenda implica em reconhecer a existência de situações que fogem dessa noção do que a gente considera que seja um trabalho decente. E o fato do próprio governo do Estado estar empenhado em construir essa agenda implica que o governo do Estado reconhece a existência de problemas nas relações de trabalho existentes no Mato Grosso. Ou seja, de situações que fogem, né, da garantia de direitos, da remuneração adequada, das condições de saúde e segurança no trabalho que o trabalhador deve ter. Portanto, e a gente sabe que reconhecer a existência do problema é o primeiro passo que a gente tem que dar para poder resolver esse problema. Enquanto não se reconhece a existência dele, você não pode agir sobre ele, né? E o segundo passo é exatamente isso. Além de reconhecer a existência, nós precisamos tomar atitudes no sentido, empreender ações no sentido de vir resolver. E a agenda propõe exatamente isso. Propõe estipular quais as ações que devem ser tomadas para poder resolver os problemas existentes nas relações de trabalho, né? Portanto, ela não resolve de uma hora para outra, a elaboração da agenda por si só não resolve de uma hora para outra esses problemas, mas ela é um instrumento fundamental, né, de reconhecimento e de planejamento de ações que depois podem ser acompanhadas também, podem ser verificadas no seu processo de implementação, para que, de fato, os problemas existentes venham a ser resolvidos no Estado. Consultor, a OIT vai auxiliar, ajudar nesse processo. E por que a OIT, ela avalia que o trabalho decente é um instrumento, por que vocês acreditam que é um instrumento de redução de pobreza e com essa agenda vai ser possível fazer o desenvolvimento com inclusão social? Bom, em primeiro lugar, se a gente colocar a geração de emprego como uma meta concreta do desenvolvimento econômico, isso já significa um enorme avanço, né, na maior parte das economias do mundo, né? Porque muitas vezes a gente está vendo um processo de crescimento econômico em alguns países que, longe de gerar emprego, estão de fato eliminando postos de trabalho, né? Quer dizer, na medida em que o trabalho decente passa a ser um objetivo a ser perseguido pelas políticas econômicas dos diversos países e tudo mais, o desenvolvimento, quer dizer, a geração de emprego passa a ser sinônimo de desenvolvimento, né? Ou vice-versa, o desenvolvimento necessariamente tem que envolver a geração de emprego, né? E isso por si só tende, na medida que se aumenta a oferta de trabalho, você tende a melhorar as condições de vida da população como um todo. Isso, por outro lado, isso não assegura também, né, a melhoria das condições de vida, porque depende muito da qualidade dos empregos que você gera, né? Não basta gerar emprego. Não basta gerar, é condição necessária, porém não suficiente, né? Quer dizer, você tem que gerar empregos de qualidade, que proporcione remuneração adequada, proteção social adequada, saúde e segurança no trabalho, liberdade, ausência de discriminação, porque também não adianta nada você gerar emprego para determinadas camadas da população, determinadas faixas da população e não gerar para outras, discriminar outras, né? Portanto, realmente o conceito de trabalho decente, quando ele é entendido na sua globalidade, ele é um instrumento importante de melhoria das condições de vida da população de uma maneira geral. Consultor, e qual é o caminho para se construir isso? Mas isso a gente fica sabendo no próximo bloco, a gente vai para mais um intervalo e voltamos em instantes.
Olá! No quadro Questões Trabalhistas de hoje, você ficará sabendo um pouco sobre o direito de férias do trabalhador. O que fazer se as férias venceram e o funcionário não desfrutou? O empregador tem o prazo de 12 meses para conceder férias ao empregado que completar o período de 1 ano de trabalho. Por exemplo, se o trabalhador começou a prestar serviços em 1º de abril de 2007, terá o direito a férias a partir de 1º de abril de 2008. No entanto, a empresa poderá conceder este direito até 1º de abril de 2009. Se o funcionário não desfrutar de suas férias até essa última data, adquire o direito de receber o salário em dobro. Este valor deverá ser pago assim que o funcionário tirar férias, ou quando for dispensado, se for o caso. Lembre-se, o gozo de férias é um direito constitucional legalmente assegurado ao cidadão trabalhador, que jamais poderá ser forçado ou pressionado a abrir mão do período destinado ao seu lazer e repouso. Até a próxima! Este é o programa Justiça do Trabalho em Foco, que hoje trata do trabalho decente. E a gente está conversando com o consultor da OIT, Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, qual é o caminho para se construir essa agenda de trabalho decente que o governo do estado de Mato Grosso está começando, dando os primeiros passos? Bom, essa agenda pressupõe, antes de mais nada, a participação do conjunto da sociedade na construção dela, sobretudo a participação das entidades de representação dos trabalhadores, dos empregadores e o próprio governo, né? Ela não pode ser, não adianta ela ser construída por qualquer um desses atores individualmente, porque esses atores dependem, cada um do outro, né? Quer dizer, eles dependem entre si, mutuamente, né? Não adianta o trabalhador imaginar as condições de trabalho que ele quer ter se o empregador não concordar em fornecer essas condições. Por sua vez, também o governo não vai conseguir implementar política nenhuma se não tiver adesão por parte dos trabalhadores e dos empregadores, né? Essa agenda, então, é um compromisso? É um compromisso, exatamente. Ela é uma expressão de um pacto, na verdade, que trabalhadores, empregadores e governo acabam firmando entre si no sentido de promover um desenvolvimento econômico que beneficie o conjunto da população, onde não é um lado só que deve ganhar, são todos os lados que devem ganhar, devem ser beneficiados nesse processo. Isso só pode ser construído através do diálogo entre as três partes, né? E as três partes aí têm que ser representadas através das suas organizações, né? Quer dizer, o governo, através dos seus órgãos públicos, né, envolvidos com o desenvolvimento das políticas que afetam o mundo do trabalho, os trabalhadores através dos seus sindicatos e os empregadores da mesma forma. E o que já se fez de concreto para a elaboração dessa agenda? No caso específico do Mato Grosso, nós tivemos já a criação de um Comitê Estadual de Trabalho Decente, através de um decreto do governador, que define mais ou menos qual que deve ser a participação do governo no processo de construção dessa agenda, né? Esse comitê vai ser o organismo através do qual o governo vai se empenhar na construção da agenda. Além disso, nós já desenvolvemos também, já detonamos um processo, né, de articulação de diferentes atores que vão ser fundamentais no processo de construção dessa agenda. A começar da própria Superintendência Regional do Trabalho, que deve desempenhar um papel muito importante nesse processo, né, que está desempenhando. Na verdade, foi, de certa forma, pioneira no processo de colocar a proposta de construção da agenda para o próprio governo do Estado. Iniciamos também um processo de mobilização das organizações de trabalhadores e de empregadores, né, procurando envolvê-los nesse processo de construção da agenda, de sensibilização da importância para isso, né, e o próximo passo que nós vamos fazer é fazer um diagnóstico da situação das condições de trabalho no Estado, para tentar apontar quais são os principais problemas que a gente pode detectar em relação a ausência de direitos fundamentais do trabalho, de condições que definem um trabalho decente, para escolher 3 ou 4 prioridades que vão ser o centro da ação a ser norteada dentro dessa agenda. Quer dizer, que a agenda deve ser envolver esse conjunto de prioridades para poder desenvolver as suas ações posteriormente.
Consultor, e o trabalhador, obviamente, tem muito a ganhar com essa agenda. Mas o que empregadores, sociedade de modo geral, e o que o poder público tem a ganhar com a implementação efetiva dessas propostas que vão ser formuladas aí nessa agenda? No caso específico de Mato Grosso, eu acho que a sociedade como um todo tem muito a ganhar, a começar dos próprios empregadores, né? Porque a gente sabe que o Estado tem aparecido com algumas citações negativas no que diz respeito à ocorrência de problemas nas relações de trabalho, né? Existe uma série de denúncias e, inclusive, de resgate de trabalhadores em situação análoga à escravidão, né, na zona rural, sobretudo no norte do estado. Existem denúncias de ocorrência e constatações, inclusive, né, de casos de trabalho infantil no estado. E isso acabou gerando uma imagem negativa do Estado, tanto em nível nacional como em nível internacional. É óbvio que essa imagem negativa dificulta o acesso de produtos oriundos do Estado aos mercados nacional e internacionais, né? Portanto, ao elaborar sua agenda de trabalho decente, o Estado está procurando mudar a imagem que ele tem junto ao mercado internacional. E certamente abrindo novos espaços para o crescimento, para o desenvolvimento do próprio Estado. É óbvio que trabalhadores só podem ganhar, são diretamente beneficiados pela melhoria das condições de trabalho e pelo desenvolvimento econômico, empregadores porque ampliam seus mercados, e o governo, que deve ser o grande promotor do desenvolvimento do Estado, também só pode ganhar com essa nova imagem que pode se construir para o Estado a partir daí. Consultor, nós agradecemos a sua participação, as suas informações, e o programa Justiça do Trabalho em Foco agradece a sua atenção. Dúvidas sobre questões trabalhistas? O TRT de Mato Grosso se coloca à disposição para responder. Envie o seu e-mail para o nosso endereço eletrônico que aparece no seu vídeo. Até o próximo programa.